Vou... Olá pessoal, hoje eu vou repetir a nossa live da última segunda-feira, porque eu estava com um problema na internet e não deu para concluir. Então voltamos a falar sobre o estudo do Evangelho, capítulo 1, item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Muito interessante. Kardec então inicia dizendo que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra, a religião, as do mundo moral, mas tendo ambas o mesmo princípio, que é Deus. Isso é muito importante para a gente entender. E elas não podem, então, se contradizer, sendo que é o mesmo princípio, oriundas da fonte divina. Então, o Espiritismo vê a religião e a ciência como duas faces da mesma moeda, complementando-se na busca da verdade. A ciência fornece o conhecimento sobre o como as coisas no plano material, enquanto que a religião espírita oferece o porquê mais profundo da existência, o sentido da vida e as consequências morais das nossas ações. Interessante isso aí. Então nós temos a ciência, para a gente entender bem, como uma investigadora do mundo material. Então o Espiritismo reconhece o valor da ciência como um método rigoroso para investigar as leis que regem o mundo material. Olha que interessante. Através da observação, da experimentação e análise, a ciência desvenda os mecanismos da natureza, os processos físicos, químicos e biológicos que moldam a existência humana. O progresso científico, então, é visto como fundamental para o bem-estar da humanidade, proporcionando avanços da medicina, da tecnologia e em diversas áreas do conhecimento. E já a religião, o Espiritismo vê como uma exploradora do mundo moral e espiritual. Entende, então, o Espiritismo que a religião, em sua essência pura e despojada de dogmas inflexíveis, como campo de estudo das leis morais e espirituais. Então, através da razão, da filosofia e da observação dos fenômenos anímicos e mediúnicos, o Espiritismo busca compreender a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as leis que regem a vida após a morte e a evolução espiritual. Então, a visão espírita sobre a ciência e a religião é de harmonia e complementaridade, não de oposição. Allan Kardec estabeleceu essa relação como um dos pilares da doutrina espírita, que se assenta sobre três aspectos: científico, filosófico e religioso. Sendo que o aspecto científico, o Espiritismo busca investigar todos os fenômenos espirituais, utilizando sempre a observação e a razão, seguindo um método experimental idêntico ao das ciências positivas. Então ele enfatizou que o estudo do mundo espiritual e as suas interações com o mundo material deve ser feito com rigor e método, assim como se estudam as leis da física, da química ou da biologia. Para o Espiritismo, então, a ciência tem um papel de revelar as leis que regem o universo material, enquanto que o Espiritismo, como ciência da alma, busca desvendar as leis do mundo espiritual. A doutrina espírita não se coloca contra a ciência, em hipótese alguma, mas busca ampliar o campo da investigação científica para além da matéria tangível, né? E incluindo o estudo do perispírito. O que é o perispírito? É o invólucro que liga, é a ligação, o elo que liga o corpo físico ao espírito. Então, é semimaterial, quase que fluídico essa ligação do perispírito,
Então, o Espiritismo estuda essa ligação, estuda a mediunidade, a reencarnação e outros fenômenos espirituais. Então, o Espiritismo vê a ciência como aliada do conhecimento, desde que a ciência não se limite somente ao materialismo e reconheça a existência do plano e influência do plano espiritual. Por quê? Porque o Espiritismo é uma ciência de observação. Veja bem, que investiga, como disse há pouco, os fenômenos espíritas. Então, e Kardec foi muito metódico na sua dedicação ao fazer a codificação da doutrina espírita. Ele usou um método experimental igual o das ciências positivas para o estudo das manifestações espirituais, buscando identificar quais eram as causas daquelas manifestações e quais as leis que regiam essas manifestações. Então, é muito interessante para a gente entender essa correlação entre ciência e religião. E lógico que o aspecto religioso do Espiritismo é o sentimento que nós temos da ligação, aquela ligação umbilical com Deus, ou seja, é o impulso natural para que nós possamos buscar a causa primeira e o sentido da nossa vida. É essa ligação com Deus. Então, o que o Espiritismo propõe? Uma religiosidade racional, baseada no entendimento das leis divinas e na prática do amor e da caridade, sem rituais exteriores, sem sacerdócios e sem dogmas inflexíveis. Não. O Espiritismo não é uma religião formal. Ela é uma religião de cunho interior, que dispensa hierarquia, dogmas, sacerdócio, ritualísticas, não tem isso. É a ligação direta com Deus, estudando as leis divinas, tudo tem uma explicação. O Espiritismo explica todos os fenômenos, explica os milagres, explica tudo o que acontece, explica o pensamento, a força do pensamento, como estudando e observando e recebendo orientações do mundo espiritual, de quem manda informações para nós do que está ocorrendo. Isso é muito importante para a gente entender. E a moral espírita, então, tem como base isso que nós estamos estudando, os ensinamentos de Jesus Cristo, compreendidos à luz da razão e das revelações do mundo espiritual. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a moral espírita, é a moral de Jesus, que faz parte dos postulados espíritas. Somos espíritas cristãos. Isso é muito importante. Então, a religião, na visão espírita, tem o papel de guiar a conduta moral do ser humano, promovendo o quê? O seu aprimoramento espiritual e a prática do bem. É a evolução. Então a gente está evoluindo. Então para que serve a moral? A moral serve para isso, para nos colocarmos como filhos de Deus, que, veja bem, olha a racionalidade da doutrina espírita. Filhos de Deus que somos, criados por Deus, que é infinitamente bom e justo, que jamais vai castigar eternamente um filho seu. Então a doutrina vem dizendo dessa racionalidade. Se Deus é bom, por que Ele vai nos castigar condenando-nos a um sofrimento eterno? Não existe isso. Então, mostra as leis espirituais, dizendo da existência do mundo espiritual, que nós somos seres que passamos por todos os reinos da natureza e chegamos até o reino nominal, simples e ignorante. E através das nossas existências, nós vamos nos aprimorando moralmente. Esse é o objetivo. Então nós aqui já vivemos muitas e muitas existências. Estamos aqui para aprender cada vez mais. E dentre nessas as existências passadas, nós fizemos escolhas erradas às vezes, que não levaram a nada,
que precisam ser refeitas. E aí nós voltamos para entender, para quitar essas escolhas erradas que fizemos no passado e seguimos adiante, evoluindo nesse trabalho. Então, podemos comparar então essa interligação entre ciência e religião, afirmando que, o Espiritismo afirma que a ciência sem a religião, veja bem, ao se limitar só ao estudo da matéria, pode encontrar dificuldades para explicar fenômenos como a consciência. O que é a consciência? O que é o pensamento? E a vida após a morte? Que hoje a própria ciência já está estudando a vida após a morte, com estudos e usando terapia de vidas passadas para melhorar a vida das pessoas que estão aqui. Então, é muito interessante. Então, o Espiritismo oferece uma perspectiva que amplia a compreensão da realidade. Agora, a religião sem a ciência, por sua vez, o Espiritismo necessita do rigor e da metodologia científica, tal qual a ciência. Para quê? Para evitar o misticismo exacerbado, a superstição e as interpretações equivocadas dos fenômenos espirituais. A ciência atua então como um freio à imaginação descontrolada. Olha como se casam. E precisam então, juntos, caminharem juntos, porque nós estamos numa fase que o progresso tecnológico, material, está muito avançado. E a parte moral ainda está necessitando alcançar essa tecnologia. Então, o objetivo nosso é esse: nos melhorarmos para usufruirmos de uma forma racional da tecnologia que nos leva à nossa evolução espiritual também. Então, a doutrina espírita, o que ela preconiza? Um diálogo constante com o avanço científico. Se novas descobertas científicas demonstrarem algum ponto da doutrina que esteja incorreto, este deve ser revisado, pois a verdade é única. Olha como Kardec fez. Que se a ciência comprovar que um dos postulados da doutrina está em desacordo, não tem lógica, não tem razão, não tem bom senso, precisa ser retificado. Fiquemos com a ciência então. Como isso é importante para a gente. E ele afirmou ainda, caminhando par a par, em passo, apoiando-se uma na outra, a ciência e a religião se hão de não mais se contradizer, porque a primeira revelará as leis do mundo material e a segunda as leis do mundo espiritual, o mundo moral. Olha que coisa legal. Então, a doutrina espírita busca promover a união entre a fé e a razão, mostrando que a crença em Deus e na vida futura pode ser conciliada com o conhecimento espírita. Veja bem, gente, vamos imaginar um pouquinho esse mundo daqui 100 anos, vamos colocar assim, 100 anos, com a nossa evolução moral já bem adiantada. Talvez já estejamos no mundo de regeneração, com a tecnologia avançada que temos nos acompanhando. As duas asas, ciência e inteligência, batendo juntas, voando juntas, ciência e religião. Olha que legal. Esse é utopia? Não, é uma realidade. Temos que crer, porque está predito isso aí por Jesus, lá no Evangelho. Ele já fala dos novos tempos, das mudanças que irão ocorrer. Tudo se renova no mundo material. Então isso é muito importante a gente entender. O porquê estamos aqui. A filosofia espírita, que está no Livro dos Espíritos, contando perguntas e respostas fantásticas, que abre a nossa mente, que é a parte filosófica da doutrina espírita, a parte científica, está no Livro dos Médiuns, na Gênese, no céu e inferno. Olha que interessante para a gente entender. A gente vê que as coisas, como funcionam as coisas, quando a gente é bem intencionado e estamos nos preocupando realmente com a nossa evolução. Então, em resumo, podemos dizer que o Espiritismo defende a verdadeira compreensão da vida e do universo, e que só pode
ser alcançada através da união harmoniosa entre a investigação científica e a reflexão religiosa, ambas guiadas pela razão e pelo amor. Essa aliança é vista como um caminho para o progresso espiritual, intelectual e moral da humanidade, rumo a um futuro mais justo, fraterno e, sobretudo, esclarecido. Ou seja, vê a ciência como o estudo das leis do mundo material, como dissemos há pouco, e a religião como estudo das leis do mundo espiritual. E o desenvolvimento também do sentimento religioso. Que é a religiosidade, gente? É ligação com Deus. Todos nós, temos essa capacidade de nos ligarmos a Ele, através do pensamento, através da nossa conduta moral. Quanto mais nós aprofundarmos na nossa melhora íntima, mais próximos estaremos da divindade. E a razão vai abrindo mais a nossa consciência. Nós vamos ver o mundo, a convivência sobre outros olhos, uns olhos mais amorosos, mais tolerantes com o nosso próximo. É isso que faz a vida ter sentido. Porque as coisas materiais são importantes, são um meio para nós, mas não é o fim. O objetivo nosso é usufruir dos meios materiais com aquele sentimento de moral, ético e religiosidade. Essa ligação umbilical que devemos ter com a divindade, com Deus. Então é isso que a gente tem. Vai entender o que nós estamos fazendo aqui. Qual o objetivo? Quantas pessoas hoje se suicidam, desesperançadas, partem para drogas, sentem um vazio experimental, existencial muito grande, estão cheios de dinheiro e pobres em valorização da própria vida. Então, sem sentido. Então, o dinheiro não resolve tudo. O que resolve é isso, é nós nos amarmos, aceitarmos como nós somos, entender o sentido, por que estamos aqui, de onde viemos, por que estamos nessa família, por que temos essa complexão física, ora estamos homem, no gênero, ora no gênero feminino, ora no masculino, faz parte da nossa evolução. Cada existência é uma. Hoje eu sou pai e meu filho pode ter sido um avô ou um pai meu em outras existências, que precisamos nos acertar. É isso que é interessante a gente pensar. Sempre. Não devemos desanimar jamais. Olha, a ciência é importantíssima na nossa vida. Por isso que nós não devemos jamais nos esquecermos que tudo tem que ter razão, lógica e bom senso. Porque essa união vai trazer muitos benefícios, encerrando agora. Muitos benefícios para a humanidade. Por quê? Porque ela vai permitir o desenvolvimento não apenas tecnológico e material, mas também o moral e espiritual. Esse é o objetivo do mundo de regeneração que está chegando. Não podemos esquecer disso jamais. E outra coisa que o Espiritismo traz para nós, a fé raciocinada, que tem bases racionais, evitando o fanatismo, a crença cega. Tudo isso vai nos caminhando, usando sempre o tripé, razão, lógica e bom senso. Não devemos esquecer disso jamais. E nos proporciona também essa união uma compreensão holística, ou seja, geral, uma visão mais completa da realidade, integrando os aspectos material e espiritual da existência. Nem só precisamos só o material e nem só o espiritual, precisamos dos dois em harmonia. Precisamos da matéria, isso é importante. Somos seres também de energia, como a matéria também é uma energia condensada. Então vamos devagarzinho, nos harmonizando com tudo, com a nossa existência. Vamos aprender a sermos mais tolerantes, mais amorosos, mais caridosos, entendendo que hoje é o dia mais importante da nossa vida. Amanhã não sabemos.
é uma incógnita. O passado é um parâmetro só. Olhamos as nossas virtudes que estão dentro de nós e vamos aprimorá-las. E as nossas deficiências também que estão dentro de nós, são reminiscências do passado, de outras existências, vamos trabalhar para eliminá-las devagarzinho, combatendo essas deficiências, nós estamos evoluindo. Então, o que a religiosidade vai trazer para nós? O sentido da ética, da responsabilidade, porque se nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que a doutrina nos traz, nós também temos a responsabilidade, somos responsáveis pelas nossas escolhas e temos que assumir essas responsabilidades. E para que essas escolhas sejam boas, precisamos estar bem conosco, precisamos analisar bem essas escolhas, porque cada escolha tem uma consequência. A escolha boa vai ter uma consequência boa, a escolha ruim vai ter uma consequência ruim. É isso que nós precisamos eliminar. Cada vez que nós eliminamos as nossas negatividades interiores, nós estamos automaticamente aprendendo a escolher melhor. Escolhendo melhor, o nosso futuro com certeza será melhor também. Não podemos esquecer de nada. Por quê? Falando da doutrina espírita, ela é uma doutrina consoladora que nos dá esperança, consolo diante da dor, da perda e traz esperança. Que esperança? Que a vida não se termina, ela continua. E sempre nós vamos ter oportunidade, se não tivermos agora, nas próximas existências, vamos ter a oportunidade de repararmos e alcançarmos realmente a nossa evolução espiritual. Então essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Aliança da ciência e da religião. Pensem, meditem, estudem. Por favor, adquiram o livro. Se não puserem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, baixe na internet, é de graça, não paga nada. Leiam esse código moral, vai nos auxiliar muito nos momentos difíceis da nossa vida. Tem até aquela leitura, você está angustiada, abra o livro, uma página aleatória e com certeza vai encontrar uma mensagem que vai te acalmar, tranquilizar. Pensem nisso, gente. É a mensagem que eu trouxe para vocês. Lembrando que essa live de hoje vai substituir a última que fizemos, que tivemos problemas com a internet, e também estará no nosso canal do YouTube, Clayton Brito. Lá vocês vão encontrar esse estudo, outros estudos e também palestras que já fizemos, bastante palestras que estão arquivadas lá. Então, gente, um grande abraço e até a próxima live, se assim Deus o permitir.